Ela estava exausta, mas não tinha outra escolha. A cada passo dado pelas ruas escuras da cidade, o peso das dívidas parecia aumentar nos ombros de Clara. Seus pés doíam, o frio atravessava o casaco barato, e mesmo assim, ela mantinha a cabeça erguida. Precisava do dinheiro, não por ela, mas pela mãe que aguardava em um leito de hospital, lutando contra uma doença silenciosa e implacável. O tratamento era caro demais. Os remédios pareciam ouro em cápsulas, e o salário que Clara conseguia com trabalhos de meio período mal dava para pagar o aluguel e as contas básicas. Ainda assim, desistir não era uma opção. Clara sempre acreditou que a vida podia mudar em um instante, mas nunca imaginou que esse instante chegaria naquela noite. Carregando uma pequena mochila nas costas, onde guardava os documentos da mãe, alguns papéis do hospital e as contas atrasadas, ela entrou em um prédio luxuoso, muito diferente dos lugares que estava acostumada a frequentar. O mármore brilhava, os lustres refletiam luz dourada, aí os seguranças a olharam com desconfiança, quando ela disse o nome de quem procurava. Senhor Lorenzo a espera no último andar, disse um deles, após confirmar sua presença. Clara engoliu em seco. Ainda não entendia por que aquele homem poderoso, dono de uma das maiores empresas da cidade, havia se interessado por sua história. Tudo aconteceu rápido demais. Um encontro casual no hospital, quando Lorenzo visitava um amigo, e viu Clara chorando sozinha no corredor, desesperada com a notícia de que sua mãe poderia não resistir sem um tratamento urgente. Ele se aproximou, fez perguntas e no dia seguinte entrou em contato oferecendo ajuda. Mas não era um simples ato de bondade. Ele tinha uma proposta. Quando as portas do elevador se abriram, Clara sentiu o coração acelerar. O andar inteiro parecia pertencer ao homem. Janelas imensas revelavam a cidade iluminada. Móveis sofisticados decoravam o espaço, e o silêncio tinha um peso quase sufocante. Então ele apareceu. Lorenzo era imponente, com o olhar firme e o jeito de quem estava acostumado a ter o mundo a seus pés. Usava um terno impecável, mas havia algo em sua postura que denunciava um certo cansaço, como se carregasse segredos demais. Ele a recebeu com um leve aceno e indicou a poltrona à sua frente. Clara, disse em tom baixo, mas firme. Sente-se, por favor. Ela obedeceu, tentando disfarçar o nervosismo. Antes de qualquer coisa, quero agradecer por me receber. Ela começou, a voz tremendo. Eu não sei o que o senhor tem em mente, mas se realmente puder ajudar minha mãe, eu farei qualquer coisa. O olhar dele se estreitou, e Clara percebeu que havia dito mais do que deveria. Lorenzo se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos nos joelhos. Qualquer coisa? Repetiu como se estivesse testando sua coragem. Clara mordeu os lábios. Eu só quero salvar minha mãe. Houve um silêncio pesado entre eles, até que ele finalmente explicou sua proposta. Lorenzo precisava de algo que dinheiro algum podia comprar. Uma esposa, ainda que apenas no papel. Ele vinha sofrendo pressão da família e dos acionistas da empresa, que exigiam que ele se casasse para manter a imagem de estabilidade e confiança no mercado. O casamento, segundo ele, deveria ser rápido, discreto e temporário. Em troca, ele pagaria todo o tratamento da mãe de Clara, além de garantir a ela um futuro sem dívidas. Clara ficou atônita. Casar-se com um estranho, ainda mais com um homem poderoso e cheio de segredos, a ideia parecia absurda, mas quando Lorenzo colocou sobre a mesa a pasta com os documentos do hospital e os valores astronômicos dos medicamentos, a realidade a golpeou. Ela não tinha tempo. A mãe não tinha tempo. Pense bem, Clara. Eu não costumo repetir ofertas, disse Lorenzo, a voz carregada de autoridade. O coração dela estava em guerra. Uma parte gritava para fugir dali, outra implorava para aceitar. No fim foi a imagem da mãe, frágil no leito, que a fez respirar fundo e responder, eu aceito. Lorenzo assentiu com um meio sorriso, como se já soubesse a resposta antes mesmo dela falar. A partir daquele instante, a vida de Clara virou um turbilhão. No dia seguinte, advogados apareceram com contratos detalhados, estipulando regras e prazos. Nada de envolvimento emocional, nada de intromissões na vida pessoal um do outro. Apenas a aparência de um casamento sólido diante da mídia e da família. Clara assinou com as mãos trêmulas, sem imaginar que, ao colocar seu nome naquele papel, estava selando não apenas um acordo,
mas o início de uma jornada que mudaria tudo. A cerimônia foi realizada em segredo, no próprio apartamento de Lorenzo, com apenas 2 testemunhas. Não houve vestido branco nem flores, apenas a assinatura apressada e um beijo frio na bochecha, como se fosse apenas mais um negócio fechado. Para Lorenzo, talvez fosse exatamente isso. Mas para Clara, cada instante parecia um mergulho no desconhecido. Nos dias seguintes, ela se viu envolvida em um mundo que nunca sonhou em conhecer. Carros de luxo, jantares sofisticados, mansões de revista. Mas por trás de toda a riqueza, Clara sentia um vazio. O relacionamento era uma farsa, e cada vez que precisava sorrir para fotógrafos ou fingir intimidade diante da família dele, seu coração se apertava. Lorenzo, por sua vez, mantinha a mesma postura fria e calculista, embora em alguns momentos, quando achava que ela não estava olhando, Clara percebia uma sombra de dor em seu olhar. Foi em uma dessas noites, após um evento social, que algo inesperado aconteceu. Clara havia bebido um pouco de vinho para aliviar a tensão, e Lorenzo, pela primeira vez, a tratou com gentileza, sem a máscara de homem de ferro que costumava usar. A conversa se alongou, risos surgiram de maneira espontânea, e quando menos perceberam estavam próximos demais. O beijo foi inevitável, intenso e cheio de sentimentos reprimidos. Na manhã seguinte, Clara acordou assustada, tentando convencer a si mesma de que tinha sido apenas um deslize. Mas semanas depois, descobriu que aquela noite mudaria sua vida para sempre. Um atraso, sintomas estranhos e finalmente o exame que confirmou suas suspeitas. Estava grávida. O chão pareceu desaparecer sob seus pés. Como contar isso a Lorenzo? O contrato proibia envolvimento real, e agora havia uma vida crescendo dentro dela. Uma vida fruto de uma noite em que a barreira entre mentira e verdade foi quebrada. Clara chorou sozinha, sentindo-se perdida. O medo da rejeição, a incerteza do futuro, a possibilidade de ser acusada de querer se aproveitar dele. Tudo isso a consumia. Mas no fundo, havia também um sentimento novo, intenso e proibido. Ela começava a perceber que por trás da armadura de Lorenzo havia um homem capaz de amar. Clara encarava o pequeno teste em suas mãos como se aquele objeto tivesse o poder de destruir ou salvar sua vida. As 2 linhas cor-de-rosa brilhavam diante de seus olhos marejados, e ela não conseguia acreditar que aquilo fosse real. Grávida. Um bebê. Um filho que não estava nos planos, que não fazia parte do contrato, mas que agora pulsava em seu ventre como a mais verdadeira das realidades. O coração dela batia acelerado, a respiração presa na garganta, e uma avalanche de sentimentos a dominava. Medo, principalmente. Como contar a Lorenzo? Ele jamais admitiria tamanha quebra de regras. Talvez a acusasse de manipulação. Talvez pensasse que fora tudo planejado. Clara sabia que para um homem como ele, acostumado a jogos de poder e a interesses ocultos, a palavra acidente podia soar como mentira. Por alguns dias, decidiu guardar segredo. Inventou desculpas para não acompanhá-lo em eventos. Fingiu dores de cabeça. Buscou refúgio em seu quarto, tentando ganhar tempo. No entanto, o corpo começou a dar sinais. O enjoo matinal a deixava pálida. A exaustão se tornava evidente, e até os empregados da casa começaram a desconfiar. Clara sabia que não conseguiria esconder por muito tempo. Foi durante um jantar que tudo quase veio à tona. Lorenzo a observava em silêncio, como sempre fazia quando percebia algo fora do lugar. Ele era frio, calculista, mas tinha uma habilidade assustadora de enxergar além das aparências. Clara empurrou o prato sem tocá-lo, incapaz de engolir a comida por causa do enjoo. "Você anda estranha", ele comentou, o tom firme, porém não agressivo. "Está escondendo alguma coisa de mim?" Clara engoliu em seco, desviando o olhar. "É só cansaço." Lorenzo arqueou a sobrancelha descrente, mas não insistiu. No entanto, a semente da desconfiança estava plantada. Naquela noite, Clara chorou em silêncio. Desejava ter coragem de contar, mas a insegurança era maior. O contrato girava em sua mente como uma sentença. Nada de envolvimento emocional. Nada de consequências. Ela o havia quebrado, ainda que sem intenção. E agora temia que Lorenzo a visse apenas como uma ameaça à sua liberdade. Os dias se arrastaram, até que o inevitável aconteceu. Clara desmaiou na sala, diante dos olhos atônitos de Lorenzo.
quando despertou, estava em um quarto de hospital, com médicos e enfermeiras ao redor, e Lorenzo parado próximo à cama, com a expressão carregada de raiva e preocupação ao mesmo tempo. Está grávida, não está? A voz dele cortou o silêncio como uma lâmina. Clara sentiu as lágrimas escorrerem antes mesmo de conseguir responder. Não havia mais como negar. O médico confirmara e Lorenzo já sabia. Eu não planejei isso, ela murmurou, tentando encontrar as palavras certas. Foi um acidente. Lorenzo caminhou até a janela, respirando fundo como se lutasse contra si mesmo. O silêncio dele era mais aterrorizante do que qualquer grito. Finalmente virou-se para ela, os olhos escuros brilhando de intensidade. Você entende o que isso significa? Perguntou a voz baixa, mas carregada de tensão. O contrato foi quebrado, Clara. Isso muda tudo. Ela sentiu o coração despencar. Eu sei, mas eu não posso. Eu não quero... As palavras se atropelavam, presas pelo choro. Eu não posso abrir mão desse bebê. Lorenzo a encarou por longos segundos, e Clara teve a impressão de que ele estava travando uma guerra interna. Então, para sua surpresa, ele não explodiu, não a acusou, não a expulsou. Apenas se aproximou da cama, segurou o encosto com força e disse: Esse filho é meu também, e se pensa que vou permitir que cresça longe de mim, está enganada. Clara o fitou atônita. Não era a reação que esperava. Parte dela temia que ele exigisse o aborto, que a abandonasse à própria sorte. Mas Lorenzo era um homem de orgulho, e agora havia algo em jogo que ultrapassava contratos. Sangue do próprio sangue. A partir daquele momento, tudo mudou. Lorenzo passou a acompanhá-la em consultas médicas, mesmo que de maneira discreta, sempre evitando que a imprensa descobrisse. Para o mundo, eles ainda eram apenas um casal em casamento de fachada, mas dentro daquela farsa começava a nascer algo diferente. Clara percebia os olhares de Lorenzo se suavizando, os gestos antes mecânicos, ganhando um toque de cuidado. E apesar de lutar contra esse sentimento, ela se via cada vez mais envolvida. No entanto, a sombra da dúvida ainda pairava. Lorenzo era um homem cheio de segredos, e Clara sabia que ele não a havia escolhido por acaso. Havia mais naquela história do que ele revelava. Certa noite, incapaz de conter a curiosidade, Clara o confrontou. Por que eu? Perguntou a voz firme. Havia tantas mulheres que poderiam ter aceitado esse acordo. Por que justamente eu? Lorenzo a olhou demoradamente, como se ponderasse se deveria responder. Então, com um suspiro cansado, confessou: Porque você não me deve nada. Todas as outras teriam interesses, segundas intenções. Você não me pediu nada, não me procurou. Você apenas estava desesperada por sua mãe. E eu vi em você algo que não via há muito tempo: honestidade. As palavras dele a atingiram em cheio. Clara sentiu o peito aquecer, mas também se confundiu ainda mais. Honestidade. Quando agora ela escondia sentimentos que não deveria sentir, o tempo passou, e a barriga começou a crescer. Com ela, os laços entre os dois também se fortaleciam, ainda que nenhum deles tivesse coragem de admitir. Havia carinho disfarçado de preocupação, toques sutis disfarçados de acaso, olhares prolongados disfarçados de distração. Mas a felicidade era frágil demais para durar. A família de Lorenzo, sempre desconfiada, começou a investigar. E logo surgiram rumores de que Clara não era quem dizia ser, que talvez tivesse um passado obscuro, que talvez o bebê fosse uma armação para prender o herdeiro milionário. Clara, inocente, se viu no meio de uma tempestade de intrigas e mentiras, acusada de coisas que jamais fez. O pior momento aconteceu durante um jantar em família, quando uma das tias de Lorenzo, uma mulher venenosa e arrogante, a confrontou diante de todos. Essa menina não passa de uma oportunista, acusou a voz alta o bastante para silenciar a sala. Você acha mesmo que esse filho é do Lorenzo? Está claro que ela apenas quis se agarrar à fortuna. Clara sentiu o rosto arder de vergonha, os olhos marejados, a vontade de sair correndo. Mas antes que pudesse reagir, Lorenzo se levantou com uma força que calou todos os presentes. Ninguém ousa falar assim da mãe do meu filho, disse, a voz gélida e firme como aço. Mas se alguém aqui ainda duvida, que se afaste de mim porque eu não vou tolerar mais nenhuma palavra contra Clara. O silêncio que se seguiu foi avassalador. Clara o olhou incrédula. Pela primeira vez, ele a havia defendido abertamente, quebrando a barreira entre contrato e realidade.
E naquele instante ela entendeu. Havia muito mais em jogo do que negócios. Lorenzo, de alguma forma, começava a amá-la, ainda que não tivesse coragem de admitir. Mas Clara também carregava um segredo. Algo que não tivera coragem de contar a ele, temendo que pudesse destruir o frágil elo que construíram. O passado dela escondia cicatrizes, dívidas, erros que poderiam virar armas nas mãos da família dele. E quanto mais o tempo passava, mais difícil ficava revelar. O bebê crescia, o amor também. Mas as mentiras e os segredos ameaçavam transformar tudo em ruínas. As semanas seguintes foram um misto de ternura e tensão. Clara sentia a barriga crescer, e com ela, a esperança de que talvez pudesse existir um futuro verdadeiro ao lado de Lorenzo. Ele estava cada vez mais presente, acompanhava consultas médicas, fazia questão de garantir que ela tivesse conforto e, por vezes, deixava escapar gestos de carinho que não faziam parte de nenhum contrato. Um cobertor ajeitado sobre seus ombros quando ela adormecia no sofá, um olhar silencioso durante o jantar, uma mão que demorava um segundo a mais ao tocar a dela. Pequenas coisas, mas que incendiavam seu coração. Mesmo assim, a sombra do medo era constante. Clara sabia que não era apenas a família de Lorenzo que desconfiava dela. Havia também o peso de um passado que poderia destruí-la se viesse à tona. Antes de conhecer Lorenzo, sua vida não havia sido nada fácil. Para sustentar a mãe e o irmão mais novo, Clara já havia trabalhado em lugares que preferia esquecer, enfrentado dívidas impagáveis, feito escolhas desesperadas. Uma dessas escolhas, em especial, ainda a assombrava. Um empréstimo que nunca conseguiu quitar com um agiota cruel, que a ameaçara inúmeras vezes. Ela havia conseguido escapar ao mudar de bairro e mudar de número de telefone, mas sabia que não seria para sempre. E o medo se confirmou quando, em uma manhã aparentemente comum, Clara encontrou um envelope embaixo da porta do apartamento. Dentro dele, uma única folha de papel com letras grandes e rabiscadas. Você acha que pode se esconder, mas eu sempre encontro. Agora sei onde vive. Não se esqueça do que me deve. O chão pareceu desaparecer sob seus pés. O coração disparou, e por instinto ela escondeu o bilhete antes que Lorenzo chegasse. Não podia deixá-lo saber. Se descobrisse que ela carregava um passado tão perigoso, poderia pensar que tudo não passava de uma armadilha para envolvê-lo. Clara decidiu lidar sozinha, mas a cada dia o peso da ameaça crescia dentro dela. Enquanto isso, a pressão da família aumentava. As tias e primos de Lorenzo espalhavam rumores. Os acionistas murmuravam sobre o escândalo que poderia vir à tona, e até os jornais começaram a insinuar que o casamento relâmpago escondia algo. Lorenzo, no entanto, permanecia firme, como se tivesse decidido proteger Clara a qualquer custo. Foi em uma dessas noites de tempestade que o destino os colocou frente a frente de maneira inesperada. Clara estava na biblioteca da mansão, tentando distrair a mente com um livro, quando Lorenzo entrou silencioso. Ele parecia mais cansado do que de costume, os olhos marcados por olheiras, a gravata frouxa, o semblante carregado. "Não vai dormir?" ele perguntou, a voz grave ecoando pelo cômodo. Clara fechou o livro e sorriu de leve. "Não consigo." Ele se aproximou devagar, parando diante da lareira apagada. "Eu também não. Às vezes me pergunto se tudo isso vale a pena." A frase escapou como um desabafo, diferente do tom calculista de sempre. Clara o observou em silêncio. Nunca o vira tão vulnerável. E antes que pudesse evitar, as palavras escaparam de seus lábios. "Eu não sei se você acredita, mas para mim valeu. Mesmo que tudo acabe amanhã, pelo menos minha mãe está viva." Lorenzo a fitou surpreso. Depois, lentamente, um sorriso quase imperceptível surgiu em seus lábios. Ele se aproximou ainda mais, e Clara sentiu a respiração dele tão perto que seu coração pareceu saltar do peito. "Você me desconcerta, Clara," ele confessou, baixando os olhos por um instante. "Nunca imaginei que alguém pudesse entrar na minha vida desse jeito." Ela não respondeu. Apenas deixou que o silêncio falasse por eles. E então, como na primeira vez, o inevitável aconteceu. O beijo foi suave no início, mas logo carregado de sentimentos reprimidos. Foi nesse instante que Clara percebeu o quanto já estava perdida naquele homem. Os dias seguintes foram diferentes. Ainda havia segredos, ainda havia medo,
Mas também havia algo novo, esperança. Clara começou a sonhar com a possibilidade de um amor real, de uma família. Lorenzo, por sua vez, estava mais atencioso, mais presente, quase protetor demais, mas a realidade não tardou a bater à porta. Naquela mesma semana, Clara recebeu outra mensagem anônima, desta vez com uma ameaça ainda mais clara. Se não me pagar até o fim do mês, não vai ser só você que sofrerá. Pense no bebê. Ela entrou em pânico. Precisava fazer alguma coisa, mas não sabia como. Contar a Lorenzo. Impossível. Procurar a polícia? O agiota sabia se esconder bem demais. Clara se sentia encurralada, como se uma armadilha estivesse se fechando ao redor dela. E foi justamente nesse período de fragilidade que uma repórter conseguiu invadir um evento onde ela e Lorenzo estavam presentes. As câmeras captaram o momento em que a jornalista gritou perguntas sobre o passado de Clara, insinuando que ela já havia trabalhado em lugares suspeitos e que não passava de uma aproveitadora. Clara congelou, o rosto em chamas, sem saber o que responder. Mas Lorenzo mais uma vez a surpreendeu. Segurou sua mão diante de todos e respondeu com firmeza: minha esposa não tem nada a esconder. Quem ousar levantar calúnias contra ela vai lidar comigo. Os flashes das câmeras registraram tudo, e no dia seguinte, os jornais estampavam a cena como um ato de amor incondicional. Clara deveria se sentir aliviada, mas em vez disso, o peso da culpa aumentou. Porque no fundo ela tinha algo a esconder, e quanto mais Lorenzo a defendia, mais ela temia o dia em que a verdade viesse à tona. Naquela noite, sozinha em seu quarto, Clara chorou baixinho. A mão sobre a barriga, sentiu o bebê se mover, e um turbilhão de pensamentos a invadiu. Será que estava condenada a perder tudo quando Lorenzo descobrisse? Será que aquele amor nascente sobreviveria ao impacto das revelações? Ela sabia que o segredo não poderia permanecer enterrado para sempre. Mais cedo ou mais tarde, Lorenzo descobriria a verdade. E quando isso acontecesse, tudo poderia desmoronar. A noite estava silenciosa demais, mas Clara não conseguia dormir. Cada som mínimo, o vento batendo na janela, um estalo no piso de madeira, o tic-tac do relógio, fazia seu coração disparar. A última mensagem que recebera ainda queimava em sua mente. Pense no bebê. Era mais do que uma ameaça, era uma sentença. Ela sabia que não podia ignorar. O passado estava batendo à sua porta, e agora havia muito mais a perder. Clara tentou se convencer de que poderia resolver sozinha. Não queria envolver Lorenzo. Não queria que ele a visse como uma mulher frágil e marcada por erros. Ele que sempre parecia tão forte, tão seguro, tão impenetrável, jamais entenderia o desespero que a havia levado a pedir dinheiro emprestado de alguém perigoso. Então tomou uma decisão. Venderia as poucas joias que a mãe lhe deixara, mesmo que fossem de valor sentimental. Qualquer quantia seria um começo, e talvez o suficiente para ganhar tempo. Mas Lorenzo não era cego. Ele percebia as mudanças sutis, o olhar perdido de Clara, as mãos trêmulas, os silêncios prolongados. Em uma manhã, encontrou-a sozinha no jardim, os olhos vermelhos de tanto chorar. O que está acontecendo com você? Ele perguntou, a voz carregada de preocupação. Não minta. Eu sei que há algo errado. Clara hesitou, mordendo o lábio. A tentação de desabafar era enorme, mas o medo era maior. Se contasse, talvez ele a julgasse, talvez achasse que ela havia usado o bebê como escudo. Então forçou um sorriso frágil e respondeu, é só o cansaço. Hormônios talvez. Lorenzo não acreditou, mas não insistiu. Apenas se aproximou, colocou uma mão em sua nuca e sussurrou. Você não precisa enfrentar nada sozinha. As palavras dele a atingiram fundo, despertando ainda mais a culpa. Se ao menos ele soubesse. Naquela mesma semana, tudo desmoronou. Clara voltava de uma consulta médica, quando percebeu que estava sendo seguida. Acelerou o passo, mas as ruas estavam estranhamente desertas. De repente, uma mão rude agarrou seu braço e a puxou para um beco estreito. O cheiro de álcool e cigarro a envolveu, e quando ergueu os olhos, encontrou o rosto que tanto temia, o agiota. Você achou que podia sumir, não é? Ele rosnou, os dentes amarelados à mostra. Eu avisei que cobraria minha dívida. Clara sentiu o pânico invadir seu corpo, mas instintivamente levou as mãos à barriga. Por favor. Eu estou grávida. Não faça nada.
Eu vou dar um jeito de pagar, só me dê mais tempo. Ele riu, um som áspero e cruel. Não me interessa se está grávida ou não. Se não pagar, vai se arrepender. Talvez eu vá até seu marido rico. Aposto que ele ficaria interessado em saber quem você realmente é. As palavras a atingiram como facadas. Lorenzo, o segredo. Tudo ameaçava ruir ali, naquele beco. Não, ela implorou, lágrimas escorrendo pelo rosto. Não conte a ele. Eu vou pagar, eu prometo. O homem a empurrou contra a parede, apertando seu braço com força. 1 semana. Nem mais um dia. Se não aparecer com o dinheiro, não respondo pelo que vai acontecer. E então desapareceu, deixando Clara caída, tremendo, o coração em frangalhos. Quando chegou em casa, Lorenzo a esperava. Ele percebeu imediatamente as marcas em seu braço, a palidez de seu rosto. O olhar dele se estreitou, carregado de fúria contida. Quem fez isso com você? Perguntou a voz baixa, mas letal. Clara gaguejou, tentando inventar uma desculpa, mas diante daquele olhar, sabia que não conseguiria sustentar uma mentira. O peito arfava, as lágrimas caíam, e finalmente as palavras escaparam. Eu devo dinheiro a alguém. De antes de te conhecer, eu tentei fugir disso, mas ele me encontrou. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Lorenzo ficou imóvel, como se processasse cada palavra. Então, sem dizer nada, se afastou alguns passos e passou a mão pelos cabelos, o semblante tenso. Por que não me contou antes? Ele perguntou com a voz carregada de decepção. Você acha que eu não seria capaz de protegê-la? Clara chorava, balançando a cabeça. Eu não queria que pensasse que eu sou uma aproveitadora, que usei você ou esse bebê para me salvar. Eu só queria resolver sozinha. Lorenzo se aproximou de novo, segurou seu rosto com firmeza e a obrigou a encará-lo. Os olhos dele estavam cheios de raiva, mas também de algo mais profundo. Medo. Não esconda nada de mim nunca mais, Clara. Você não entende. Ele sussurrou quase num rosnado. Quando você se cala, me deixa sem armas para te proteger. Que eu não vou permitir que ninguém toque em você ou no nosso filho. As palavras dele a desarmaram. O coração disparou. E pela primeira vez, Clara acreditou que talvez não estivesse sozinha naquela luta. No dia seguinte, Lorenzo tomou as rédeas da situação. Contratou seguranças, reforçou a proteção da casa, começou a investigar discretamente o agiota e suas conexões. Clara, no entanto, sentia que aquilo só aumentaria o perigo. A cada movimento, o inimigo poderia se tornar mais agressivo. Mas havia algo inevitável. O segredo agora não era mais dela. Era deles. E Lorenzo parecia disposto a lutar. Ainda assim, Clara não conseguia afastar o medo. Em suas noites insones, imaginava o pior. E se Lorenzo descobrisse mais do que ela confessara? E se, além da dívida, viessem à tona as marcas de um passado que ela escondia com tanto esforço? O contrato, a fachada, tudo se transformava em um castelo de cartas prestes a desmoronar. E foi nesse clima de tensão que uma notícia inesperada chegou. O agiota fora visto próximo ao hospital onde a mãe de Clara estava internada. Era uma ameaça clara, um aviso cruel. E Lorenzo entendeu naquele momento que não se tratava apenas de dinheiro. Tratava-se de destruir Clara, de atingi-la onde mais doía. O jogo estava apenas começando, e o preço seria muito mais alto do que ambos poderiam imaginar. O silêncio no quarto era pesado, interrompido apenas pelo bip constante dos aparelhos ao lado da cama da mãe de Clara. Ela segurava a mão frágil da mulher, sentindo o peso da culpa. Se algo acontecesse à sua mãe por causa das dívidas, nunca se perdoaria. As palavras do agiota ecoavam em sua mente como marteladas. Eu sempre encontro. Pense no bebê. Clara fechou os olhos, tentando conter o choro, quando sentiu a presença de alguém atrás dela. Lorenzo estava ali de pé, imponente, observando em silêncio. Mas não era apenas preocupação que marcava seu semblante. Havia também uma sombra de raiva, um fogo contido que ameaçava explodir. Eu já descobri quem ele é, Lorenzo disse, a voz grave e firme. E também já sei o que fez com outras pessoas. Esse homem não vai mais tocar em você, nem na sua mãe, nem em ninguém que você ama. Clara ergueu os olhos, surpresa e assustada. O que você vai fazer? Ele respirou fundo, como se pesasse suas próprias intenções. O que for necessário. Havia algo em seu tom que a fez estremecer,
Clara sabia que Lorenzo tinha poder, influência e contatos que iam além do que ela podia imaginar, mas também sabia que lidar com gente perigosa nunca tinha um final simples. Lorenzo, por favor, não quero que você se coloque em risco por minha causa. Ela pediu a voz embargada. Ele se aproximou, ajoelhou-se diante dela e segurou suas mãos com firmeza. Os olhos dele estavam intensos, quase suplicantes. Clara, entenda de uma vez, não é mais só sobre você. Esse bebê é meu filho. Eu não vou ficar de braços cruzados, enquanto um verme ameaça a nossa família. As palavras ecoaram no coração dela com uma força avassaladora. Nossa família. Pela primeira vez, Lorenzo não falava em contrato, nem em fachada, nem em aparência. Falava como um homem disposto a lutar por algo que realmente importava. Mas, apesar da determinação dele, Clara ainda carregava o peso do medo. O agiota não era um inimigo qualquer. Ele tinha contatos obscuros, gente perigosa ao seu redor. E se Lorenzo se aproximasse demais desse abismo, poderia ser engolido também. Os dias seguintes foram tensos. Lorenzo reforçou a segurança, colocou homens de confiança vigiando Clara e sua mãe. Mas isso não impediu novas ameaças. Telefonemas anônimos, recados deixados na porta, olhares suspeitos na rua. O inimigo estava sempre um passo à frente, e a cada movimento, Clara se sentia mais acuada. Foi durante uma noite chuvosa que o primeiro confronto aconteceu. Clara estava sozinha em casa. Lorenzo havia saído para uma reunião de negócios. A chuva caía pesada, e de repente as luzes se apagaram. O coração dela disparou. Pegou o celular para ligar para Lorenzo, mas antes que pudesse, uma sombra surgiu na porta da sala. Que surpresa! A voz áspera ecoou no escuro. Clara recuou instintivamente, protegendo a barriga com as mãos. "Saia daqui!" gritou, tentando soar firme. O homem riu, avançando alguns passos. "Eu disse que voltaria. O prazo acabou. Onde está meu dinheiro?" Ela tremia da cabeça aos pés. "Eu não tenho... mas posso conseguir. Só preciso de mais tempo." Ele a agarrou pelo braço com brutalidade e Clara soltou um grito de dor. Foi nesse momento que a porta se abriu com violência. E Lorenzo entrou, seguido de 2 seguranças. A cena congelou. O agiota segurando Clara, Lorenzo com o olhar em chamas. "Largue ela agora!" Lorenzo rugiu, a voz cheia de ódio. O homem hesitou surpreso, mas não recuou. "Ela me deve. Essa dívida é minha." Lorenzo avançou um passo, os punhos cerrados. "Eu disse para largá-la. Você não faz ideia de com quem está mexendo." O confronto foi rápido. Os seguranças renderam o homem, que foi arrastado para fora sob protestos e ameaças. Clara caiu nos braços de Lorenzo, tremendo, chorando sem controle. Ele a envolveu com força, como se quisesse protegê-la do mundo inteiro. "Eu estou aqui." "Já passou," ele murmurou, acariciando seus cabelos, mas no fundo ambos sabiam que não havia acabado. Aquela era apenas a primeira batalha de uma guerra muito maior. Naquela noite, Lorenzo ficou ao lado dela, recusando-se a sair de seu quarto. Clara o observava à meia luz e percebeu que, por trás da postura firme, havia algo mais. Um peso invisível, uma ferida oculta. "Você já passou por isso antes, não é?" Ela arriscou a voz suave. Ele a olhou surpreso. Depois desviou o olhar, como se não quisesse abrir aquela porta. Mas Clara já conhecia seus silêncios. "Meu pai," Lorenzo começou, a voz baixa, "foi destruído por gente como ele. Dívidas, ameaças, chantagens. Eu vi minha família se desintegrar por causa disso. E jurei que nunca deixaria ninguém que eu amo passar pelo mesmo." Clara sentiu o coração apertar. Lorenzo, sempre tão distante e intocável, carregava cicatrizes profundas. E agora, ele a envolvia nesse círculo de proteção como se estivesse resgatando não apenas a ela, mas também a si mesmo. "Lorenzo!" Ela sussurrou, tocando a mão dele. "Eu não queria trazer essa escuridão para a sua vida." Ele a encarou com intensidade. "Você não trouxe. Você já fazia parte dela, mesmo antes de saber. Eu só não vou permitir que ela te engula." As palavras dele a fizeram chorar de novo, mas desta vez, não de medo. Era algo diferente, algo que aquecia seu peito de um jeito novo. Talvez fosse amor, ainda que nenhum dos dois tivesse coragem de nomear assim. Mas enquanto eles se aproximavam, o perigo também se intensificava.
O agiota não ficaria calado após ser humilhado. Clara sabia que ele voltaria, e Lorenzo sabia que teria de estar preparado para o pior. A guerra estava apenas começando. Os dias seguintes foram uma mistura de calmaria aparente e tensão sufocante. Clara tentava se manter firme, cuidando da mãe no hospital e preparando-se emocionalmente para a chegada do bebê, mas a sensação de estar sendo observada nunca a abandonava. A cada passo na rua, a cada olhar atravessado, a cada ligação que caía no vazio, seu coração acelerava. Lorenzo, por sua vez, tornara-se ainda mais presente. Organizava médicos, pagava enfermeiras particulares, acompanhava de perto a saúde da mãe de Clara e até cuidava dos mínimos detalhes da gravidez dela. Mas por trás dessa dedicação, havia uma chama de raiva e de vingança que crescia silenciosamente. Ele não perdoaria o que o agiota havia feito. Numa noite em que Clara finalmente conseguia dormir, Lorenzo saiu discretamente da mansão. Seus passos o levaram até um galpão abandonado no subúrbio, onde encontrou um de seus homens de confiança esperando. Ele está se escondendo, disse o segurança. Mas já temos pistas de onde anda. Lorenzo apenas assentiu, o olhar fixo na escuridão. Não precisava dizer mais nada. A caçada estava apenas começando. Enquanto isso, na mansão, Clara acordava no meio da madrugada, assustada por um pesadelo. No sonho, o bebê chorava, e quando ela corria para pegá-lo, uma sombra surgia e o arrancava de seus braços. Ofegante, levantou-se e foi até a varanda. O céu estava carregado de estrelas, mas em seu coração só havia incerteza. Foi nesse instante que escutou uma voz atrás dela. Insônia também? Perguntou uma mulher de tom frio. Clara se virou e encontrou Beatrice, a tia de Lorenzo, observando-a com um olhar calculista. Desde o início, a mulher a tratava com desconfiança, como se fosse apenas uma oportunista que havia caído na vida do sobrinho. Só um pesadelo, Clara respondeu, tentando manter a calma. Beatrice se aproximou, o salto batendo no piso de mármore, cada passo cheio de superioridade. Pesadelos são comuns quando a consciência não está limpa. Clara engoliu em seco, mas não respondeu. A tia sorriu, satisfeita com o desconforto que causava. Não pense que não percebo o que está fazendo, Beatrice continuou. Você entrou na vida de Lorenzo como quem não quer nada, se fez de vítima, e agora carrega um filho que, convenientemente, pode herdar parte do império da família. Isso não é verdade, Clara retrucou, a voz mais firme do que esperava. Eu nunca quis nada além de ajudar minha mãe. Beatrice arqueou a sobrancelha, cética. É exatamente o que todas dizem. Mas não se engane, minha querida. Eu vou descobrir sua verdadeira intenção. E quando isso acontecer, você vai se arrepender de ter cruzado nosso caminho. Clara sentiu o estômago revirar, mas não deixou as lágrimas caírem. Voltou para o quarto, fechou a porta e encostou-se nela, respirando fundo. Por que todos insistiam em vê-la como uma ameaça? Na manhã seguinte, Lorenzo voltou exausto, mas tentou disfarçar. Clara percebeu a expressão dura em seus olhos e a tensão em seus ombros. Onde você esteve? Perguntou cautelosa. Ele hesitou por um instante, depois respondeu. Negócios. Ela percebeu que não era toda a verdade, mas não pressionou. Em vez disso, pegou sua mão e disse suavemente. Eu só preciso que volte inteiro. Eu e o bebê precisamos de você. As palavras tocaram fundo em Lorenzo. Ele, que tantas vezes se blindara contra qualquer laço emocional, sentiu-se rendido pela sinceridade dela. Sem pensar, puxou-a para perto e a envolveu em um abraço apertado, deixando escapar um suspiro pesado. O calor daquele abraço despertou algo que ambos tentavam negar. Clara ergueu o rosto e seus olhares se encontraram de uma forma que dispensava palavras. A proximidade era avassaladora, e quando os lábios se tocaram, não havia mais como esconder. O beijo foi intenso, cheio de desejo contido e, ao mesmo tempo, de uma ternura inesperada. Lorenzo? Ela sussurrou, quando se afastaram ofegantes. Isso não deveria acontecer. Já aconteceu. Ele respondeu, a voz rouca, os olhos ardendo. E vai acontecer de novo. Era inevitável. O contrato, o casamento de fachada, os segredos,
Tudo começava a perder importância diante da conexão real que surgia entre eles. Mas o destino não permitiria que a felicidade viesse tão fácil. Naquele mesmo dia, uma notícia caiu como uma bomba. O agiota fora visto rondando o hospital da mãe de Clara. O pânico se espalhou. Lorenzo imediatamente reforçou a segurança, mas sabia que não seria suficiente. O inimigo não estava apenas atrás de dinheiro. Agora era vingança. Clara chorava de medo. E se ele fizer algo com minha mãe? E se tentar levar meu bebê? Lorenzo segurou o rosto dela com as duas mãos, obrigando-a a encará-lo. Escute bem o que vou dizer. Eu vou acabar com ele. Ninguém vai encostar em você ou no nosso filho, mas no fundo, Lorenzo também temia. O inimigo era astuto, perigoso e não tinha nada a perder. A guerra estava declarada, e no meio dessa batalha iminente, Clara e Lorenzo estavam cada vez mais ligados por algo que nenhum contrato poderia definir. Amor. Os dias seguintes foram uma mistura de amor escondido e medo à espreita. Depois do beijo, Clara e Lorenzo evitavam falar sobre o que sentiam, mas os olhares denunciavam. A cada toque, a cada gesto de cuidado, a linha entre o acordo e a verdade se tornava mais tênue. Era como se o coração dos dois se recusasse a obedecer às regras que eles mesmos criaram. Mas não havia tempo para viver esse sentimento em paz. O inimigo estava se movendo nas sombras, e Lorenzo sabia que cada instante de calmaria era apenas uma pausa antes da tempestade. Naquela tarde, Clara voltava do hospital sozinha, já que Lorenzo fora chamado para uma reunião. O carro blindado com segurança a deixou na porta da mansão, mas quando ela entrou, percebeu algo estranho: o silêncio. Normalmente, havia empregados circulando, mas agora a casa parecia vazia. Caminhou pelo corredor com cautela, sentindo o coração bater mais rápido. De repente, uma voz ecoou do salão principal. Vejo que o príncipe não está em casa. Clara congelou. A voz era inconfundível. O agiota estava ali. O medo percorreu cada célula de seu corpo. Ela deu um passo para trás, mas o som de botas pesadas ecoou às suas costas. 2 homens surgiram, bloqueando sua saída. O que você quer? Ela perguntou, tentando soar firme, mesmo com a voz trêmula. O agiota apareceu, um sorriso cruel nos lábios. Quero o que sempre foi meu, dinheiro, mas agora também quero ensinar uma lição ao seu protetor. Ele se aproximou lentamente, o olhar fixo em sua barriga. Clara instintivamente colocou as mãos sobre o ventre. Não. Por favor, não faça nada contra meu filho, implorou. O homem riu um riso frio. Ah, então finalmente admitiu que esse bebê vale mais do que qualquer quantia. Pois bem, talvez seja exatamente nele que eu precise tocar para que Lorenzo aprenda a não brincar comigo. Clara tremia, o desespero subindo à garganta. Eu imploro, não faça isso. Eu consigo o que você quer, só não mexa com ele. Antes que o homem pudesse responder, passos firmes ecoaram do lado de fora. A porta foi aberta com violência, e Lorenzo entrou, acompanhado de 3 seguranças. O olhar dele estava tomado por fúria, uma tempestade prestes a explodir. Larguem-na agora, ele rugiu. O agiota ergueu as mãos, fingindo inocência. Ora, olha quem chegou. O herói da história. Lorenzo avançou, mas um dos homens puxou Clara pelo braço, segurando-a como escudo. Ela gritou de dor, e Lorenzo parou no mesmo instante, o ódio queimando em seus olhos. Solte-a! Lorenzo ordenou, a voz grave, carregada de ameaça. O agiota sorriu, saboreando o momento. Você quer tanto assim essa mulher e o filho? Que ela carrega? Está disposto a pagar qualquer preço? Qualquer um? Lorenzo respondeu sem hesitar. Clara olhou para ele surpresa. Não era o empresário frio e calculista que falava agora, mas um homem disposto a sacrificar tudo por ela. Foi então que Lorenzo fez um sinal rápido, quase imperceptível, e seus seguranças se moveram. O confronto foi imediato. Gritos, socos, objetos caindo. Em meio à confusão, Clara conseguiu se soltar e correu para os braços de Lorenzo, que a protegeu com o próprio corpo. O agiota, percebendo que estava em desvantagem, recuou para a porta, mas antes de fugir, lançou um olhar sombrio. Isso não acabou, Lorenzo. Vou acabar com você e com tudo o que ama. E desapareceu na escuridão.
deixando para trás um rastro de ódio e vingança. Clara tremia sem parar. Lorenzo a levou até o quarto, segurando-a como se fosse quebrar a qualquer instante. Lá ele a fez sentar na cama, ajoelhou-se diante dela e acariciou seu rosto. Você está bem? Ele machucou você? A voz dele estava rouca, quase desesperada. Ela balançou a cabeça, mas as lágrimas caíam. Eu achei que ia perder meu bebê. Lorenzo a abraçou com força, o coração batendo descompassado. Eu juro por tudo o que tenho que isso nunca vai acontecer. Eu vou acabar com esse homem, nem que seja a última coisa que eu faça. A intensidade do momento fez Clara chorar ainda mais, mas em meio ao medo, algo novo se revelou. Segurança. Pela primeira vez, ela acreditava de verdade que não estava sozinha. Naquela noite, Lorenzo não saiu de perto dela. Sentou-se ao lado da cama, segurou sua mão até que ela adormecesse e mesmo assim não a largou. Clara, mesmo em meio aos pesadelos, sentia sua presença e se agarrava a ela como a uma âncora. Mas do lado de fora, as coisas ficavam ainda mais complicadas. Beatriz, a tia, não perdeu tempo em usar o episódio contra Clara. Vê, Lorenzo, disse no dia seguinte com um tom venenoso. Desde que essa garota entrou em nossas vidas, só vivemos cercados de problemas. Inimigos, escândalos, ameaças. Você realmente acha que ela é a pessoa certa para carregar o nome da nossa família? Lorenzo explodiu. Já chega, Beatriz, gritou batendo a mão na mesa. Se alguém aqui trouxe problemas, esse alguém fui eu. Clara não tem culpa de nada. A tia arregalou os olhos, chocada. Nunca o vira defendendo alguém com tanta veemência. Lorenzo, você está se deixando levar por emoções, ela retrucou. Isso vai custar caro, mas ele não recuou. Prefiro pagar esse preço do que abandonar quem amo. Clara ouviu aquelas palavras escondida atrás da porta e sentiu o coração disparar. Quem amo? Ele não dissera diretamente a ela, mas era o suficiente. Mais tarde, quando ficaram sozinhos, Clara tentou falar. Lorenzo, o que você disse? Você realmente quis dizer? Ele a encarou com intensidade, aproximando-se devagar. Cada palavra. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som dos corações batendo. Lorenzo tocou suavemente a barriga dela e um sorriso raro surgiu em seus lábios. Eu não sei como aconteceu, Clara, mas vocês dois se tornaram a coisa mais importante da minha vida. As lágrimas escorreram pelo rosto dela, mas agora eram de emoção. Clara o abraçou e ali, naquele momento, soube que, independentemente das ameaças, havia algo real e poderoso entre eles. Amor, mas, ao mesmo tempo em que o amor crescia, a sombra do perigo também se tornava maior. O agiota não descansaria até destruir Lorenzo e tudo o que ele protegia. E Clara sabia que a batalha final se aproximava. O clima na mansão estava cada vez mais tenso. Guardas circulavam por todos os lados. Câmeras foram instaladas em cada canto, mas ainda assim, Clara sentia que a ameaça estava mais próxima do que nunca. Lorenzo mal conseguia dormir, sempre debruçado sobre relatórios, contatos e informações sobre os movimentos do agiota. Era como se o mundo tivesse encolhido a um campo de batalha invisível, onde cada passo em falso poderia custar tudo. Clara observava Lorenzo em silêncio. Ele parecia cada vez mais distante, consumido por aquela guerra pessoal. Uma parte dela admirava a força e a determinação que ele demonstrava, mas outra parte temia que, ao tentar derrotar o inimigo, Lorenzo se perdesse nele. Numa tarde chuvosa, Clara recebeu uma ligação anônima. A voz do outro lado era baixa e ameaçadora. Você pode correr, mas não pode se esconder. Nem você, nem seu bebê. O telefone caiu de suas mãos e o corpo dela tremeu inteiro. Quando Lorenzo entrou no quarto e a encontrou pálida, já sabia o que havia acontecido. Ele ligou? Perguntou com a voz grave. Clara apenas assentiu, incapaz de falar. Lorenzo a envolveu em um abraço forte, mas sua mente já estava longe, arquitetando. Isso termina agora, murmurou. Eu não vou permitir que ele continue nos assombrando. Naquela mesma noite, Lorenzo reuniu seus homens. Clara tentou impedi-lo, suplicou para que não fosse atrás do inimigo sozinho. Mas ele apenas beijou sua testa e disse, confie em mim. Horas se passaram e a mansão parecia mais fria sem ele. Clara rezava em silêncio, passando as mãos pela barriga, como se pudesse proteger o bebê apenas com a força de sua vontade.
Mas de repente, ouviu um estrondo na parte de trás da casa. O coração dela parou. Antes que pudesse reagir, homens armados invadiram o local. O agiota estava à frente, sorrindo como um predador que finalmente encurralou sua presa. Procurei você por todo lado, ele disse, a voz impregnada de veneno. Mas é aqui que acaba. Clara recuou, protegendo o ventre com as mãos. Por favor, não faça isso. Eu disse que Lorenzo ia pagar caro. Que não há nada que doa mais do que arrancar dele aquilo que ama. Ela gritou por socorro, mas os seguranças da casa estavam em confronto do lado de fora, distraídos pela emboscada. O agiota se aproximava, cada passo ecoando como uma sentença. Foi nesse instante que Lorenzo surgiu pela porta, ensanguentado, mas vivo, com os olhos em chamas. O choque de vê-lo fez o agiota vacilar por um segundo, mas Lorenzo avançou sem hesitar. O confronto foi brutal, punhos, golpes móveis quebrando. Lorenzo lutava não apenas com o corpo, mas com todo o peso de sua fúria, como se cada soco fosse um juramento de proteção. Clara assistia em desespero, gritando o nome dele, temendo que qualquer golpe pudesse ser fatal. O bebê parecia se agitar dentro dela, como se também sentisse a tensão. Em um momento decisivo, o agiota conseguiu sacar uma arma. Clara gritou, mas Lorenzo foi mais rápido. Agarrou o braço do inimigo e o torceu, fazendo a arma cair no chão. Num movimento firme, derrubou o homem e o imobilizou. Você não chega mais perto da minha família. Lorenzo rugiu, a voz carregada de ódio e dor. Os seguranças chegaram logo em seguida, arrastando o agiota para fora, finalmente derrotado. Clara correu até Lorenzo, que sangrava em alguns lugares, mas ainda se mantinha de pé. Você está bem? Ela perguntou, chorando. Ele sorriu exausto, mas sincero. Melhor agora. Ela o abraçou com toda a força, as lágrimas molhando o peito dele. Pela primeira vez em muito tempo, Clara sentiu que o perigo realmente havia acabado. Nos dias que se seguiram, a mansão foi tomada por silêncio e alívio. O agiota fora entregue às autoridades, e Lorenzo usou toda a sua influência para garantir que ele jamais voltaria a ameaçar ninguém. Mas, ao mesmo tempo em que o perigo se afastava, novos desafios surgiam. A família de Lorenzo, principalmente Beatrice, não aceitava o relacionamento. Você perdeu a cabeça, a tia dizia em um dos jantares. Está disposto a jogar fora sua reputação, seus negócios e seu futuro por uma mulher que apareceu do nada? Lorenzo não piscou. Sim, a resposta ecoou como um trovão. Beatrice quase deixou o copo cair, chocada. Clara, sentada ao lado, sentiu o coração acelerar. Mais tarde, quando estavam a sós, Clara tentou falar. Você não precisava enfrentar sua família por mim. Ele segurou seu rosto com ternura. Eu enfrentaria o mundo inteiro por você. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Não havia mais como negar. O que sentiam era amor, puro e verdadeiro. Naquela noite, quando Lorenzo se deitou ao lado dela, Clara pousou a mão sobre sua barriga e sussurrou. Nosso bebê terá orgulho do pai que tem. Ele sorriu emocionado e a beijou suavemente. E terá a mãe mais corajosa do mundo. O futuro ainda era incerto, mas uma coisa era clara, juntos eles eram inquebráveis. Os meses seguintes foram de calma aparente, mas também de expectativa. Clara carregava no ventre o maior símbolo do amor, que nascera em meio a tanto caos, e cada dia que passava era uma vitória. Lorenzo não desgrudava dela. Acompanhava as consultas, segurava sua mão em cada ultrassom, falava com o bebê como se já pudesse ouvi-lo. Clara sorria, muitas vezes entre lágrimas, porque nunca imaginou ter ao lado alguém tão dedicado, tão forte e tão vulnerável ao mesmo tempo. Mas, enquanto o amor crescia dentro deles, a resistência da família de Lorenzo permanecia. Beatrice, especialmente, insistia que tudo aquilo era uma loucura. Em uma das últimas tentativas de fazê-lo desistir, ela o procurou em seu escritório. Lorenzo, você tem noção do que está fazendo? Esse bebê vai ser um escândalo. A sociedade não perdoa. E Clara não é para você. Ele ergueu os olhos firme. Você não entende. Clara não é apenas para mim. Clara é parte de mim. E esse bebê é minha vida. Beatrice o encarou sem palavras. Pela primeira vez, viu que não havia brecha na decisão dele. Lorenzo estava disposto a abrir mão de tudo, até mesmo de seu império, para proteger e viver aquele amor. Naquela noite, Lorenzo contou a Clara.
Ela tentou disfarçar o peso em seu coração, mas acabou desabando. E se eu destruir tudo o que você construiu? E se sua família nunca me aceitar? Eu não quero ser o motivo de você perder tudo. Ele a puxou para si e a envolveu num abraço. Você nunca destruiu nada. Pelo contrário, você me salvou. Antes de você eu tinha dinheiro, poder, fama, mas estava vazio. Agora eu tenho algo que nenhum império pode comprar. Vocês dois. As palavras dele eram como um bálsamo, mas Clara sabia que o verdadeiro teste ainda estava por vir. O dia chegou de forma inesperada. Clara estava em casa, lendo em silêncio, quando sentiu a primeira contração. O medo a invadiu, mas também uma onda de coragem. Lorenzo correu para o hospital ao seu lado, segurando sua mão com força, como se quisesse transferir toda a sua energia para ela. Horas de dor e esforço se passaram. Clara gritava, chorava, tremia, mas não desistia. Lorenzo estava ao lado dela em cada segundo, murmurando palavras de incentivo, enxugando seu suor, beijando sua testa, até que, finalmente, o choro do bebê ecoou pelo quarto. Clara sentiu as lágrimas escorrerem imediatamente. Um pequeno ser, envolto em panos brancos, foi colocado em seus braços. Ela olhou para aquele rostinho minúsculo e perfeito e soube que sua vida tinha acabado de mudar para sempre. Nosso filho... Ela sussurrou, a voz embargada. Lorenzo, com os olhos marejados, aproximou-se e pousou a mão delicadamente sobre a cabeça do bebê. Nosso milagre. Foi um dos momentos mais puros da vida deles. O passado, com todas as dores e ameaças, parecia distante. Ali naquele quarto, só existiam 3 corações batendo em sintonia. Nos dias que se seguiram, a notícia do nascimento se espalhou. A sociedade reagiu como Beatrice havia previsto, com críticas, cochichos e manchetes sensacionalistas. Mas Lorenzo não se escondeu. Pelo contrário, apresentou Clara e o bebê ao mundo de cabeça erguida, como se dissesse: aqui está minha família, e ninguém vai me impedir de ser feliz. A coragem dele começou a calar as vozes. Aos poucos, até Beatrice se rendeu. Um dia, ela apareceu na casa deles com flores nas mãos e os olhos marejados. Eu estava errada, disse com a voz trêmula. Pensei que você estava se perdendo, Lorenzo. Mas agora vejo que foi encontrado. Esse bebê... Ele a luz clara a recebeu com um sorriso tímido, mas sincero. Todos nós precisamos de tempo para aceitar o que é verdadeiro. Beatrice acariciou o rosto do bebê e chorou. A resistência havia se transformado em ternura. Com o passar dos meses, a vida foi se ajustando. Clara terminou a faculdade com o apoio de Lorenzo, que a incentivava a nunca abrir mão de seus sonhos. Ele, por sua vez, aprendeu a ser mais humano, menos máquina, descobrindo que amor e vulnerabilidade não eram fraquezas, mas sua maior força. As cicatrizes do passado ainda existiam. Clara, às vezes, sonhava com o agiota, com os perigos que enfrentaram. Lorenzo, por sua vez, carregava a marca das perdas que havia sofrido antes dela. Mas agora cada dor era apenas lembrança de um caminho que os trouxe até aquele presente. Numa noite tranquila, Clara saiu à varanda com o bebê nos braços. O céu estava estrelado e a brisa suave acariciava sua pele. Lorenzo se aproximou abraçando os dois por trás. Olhe para nós, ele disse com um sorriso no rosto. Quem diria que tudo começaria com uma simples entrega? Clara riu baixinho, encostando a cabeça no ombro dele. Às vezes, as maiores histórias começam nos lugares mais improváveis. Ele beijou o topo da cabeça dela e sussurrou. Não importa onde comece. O que importa é que agora não tem fim. E assim, sob o céu noturno, eles entenderam que o amor que haviam construído não era fruto de coincidência, mas de escolhas. Escolhas de lutar, de proteger, de se entregar. O bebê resmungou baixinho, e Clara o embalou, sentindo uma paz que nunca havia experimentado antes. E, naquele instante, o futuro não parecia mais assustador. Pelo contrário, parecia promissor, cheio de vida, cheio de esperança. A jornada deles estava apenas começando. E você que está acompanhando essa história, me diga, se estivesse no lugar de Clara, teria confiado em Lorenzo depois de tantas dores e riscos? Deixe seu comentário, inscreva-se no canal e não esqueça de deixar seu like, para que mais pessoas possam se emocionar com essa história de amor que nasceu no caos, mas floresceu como um milagre.